Olá, seja muito bem-vinda ao Entrevista Especial. Eu sou Tabata Pote e juntos nós vamos entender melhor os assuntos com a ajuda de um especialista. Você tem medo de falar em público? Se a sua resposta for sim, saiba que você não é o único, viu? De acordo com dados do Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos, a fobia social afeta cerca de 7% da população mundial. E o medo incapacitante tem um nome: glossofobia. Mas como enfrentar esse desafio e desenvolver essa habilidade? Para saber mais, vamos conversar com a fonoaudióloga e doutora em expressividade pela USP, Cristiane Romano. Oi, doutora, seja muito bem-vinda, é um prazer te falar contigo. Oi, Tabata, muito obrigada pelo convite, foi ótimo vir para falar para vocês sobre um tema que é tão importante, tão relevante e que hoje realmente atinge muitas pessoas, e não só pela fobia social, mas também por vários aspectos aí que nós vamos falar durante toda a entrevista. Pois é, e muitas pessoas têm esse medo, né, doutora, que chega a realmente incapacitar. E a gente, ao longo da vida, seja na escola para apresentar algum trabalho, na faculdade ou mesmo no trabalho, nós somos levados a esse desafio de falar em público. Sempre em algum momento da vida a gente passa por isso. Só que tem muitas pessoas que não conseguem lidar com esse desafio, sentem muito medo a ponto de sentir dores na barriga, as pernas tremem, as mãos, daquele suor. É um desafio muito grande, né, doutora? E isso pode impactar também, até mesmo no progresso da pessoa profissionalmente. Totalmente, totalmente. Primeiramente, nós precisamos entender o seguinte: existe sempre uma causa. É como você disse. Vamos imaginar o seguinte: a criança, lá na época, né, da escola, ela já começa a sofrer pelo falar em público. Primeiro começa pela leitura, ou ela vai falar, ela vai comunicar com os colegas, pode ser implicada, ou, né, agora hoje chamado de bullying, e com isso ela começa já a ter momentos em que ela é exposta a falar em público. Isso vai gerando memórias. O que são essas memórias? Memórias killer, né? Que é uma teoria de Augusto Cury, e que eu uso isso nos meus estudos, no meu livro, em que você começa a adquirir memórias, e essas memórias geram pensamentos, e esses pensamentos vão para sua mente e que seu corpo reage. Como que seu corpo reage? Por exemplo, no momento de falar em público, a pessoa ela pode ter reações, né? Por exemplo, eu tive um caso que a minha cliente falava: olha, eu tenho a sensação de morte. Qual que é a sensação de morte? Vou desmaiar, eu vou ter algo ali, no momento ali da minha apresentação. E nós vai descobrir a causa, a gente vai entender isso lá na raiz do problema. Então, com 5 anos, ela teve uma situação que ela foi exposta, e ela teve uma memória killer, teve uma memória lá na infância de que ela foi exposta. Ela foi fazer uma leitura e todos na sala de aula, naquele momento, quando criança, riram. Então, aquilo ali gerou algo emocional, e que hoje, aos 25 anos, a perturba. Por que perturba? Porque ela não consegue fazer sustentação oral, ela é advogada, ela não consegue fazer as apresentações em público. E tem pessoas que, como você disse, tem esses dados que 7% vira fobia. Por quê? Porque ela começa virar patológico, porque ela começa já a não querer sair de casa, porque ela começa a entender que aquilo ali faz muito mal. Mas existe uma linha tênue, né, entre fobia e o medo de falar em público. Então, vamos entender o seguinte: quando chega ao medo, o medo ele atinge, nos meus estudos, uma média de 80%, o medo de falar em público. Tá. Quando eu fiz o estudo pela USP, primeiro eu avaliei os professores, depois eu apliquei as minhas ferramentas. Na avaliação, a gente foi definido o seguinte: olha, as pessoas ela têm um nível, tá? Nível de segurança. Ou seja, para ter autoconfiança, a gente vai descobrir o nível de segurança. De segurança, por quê? Porque em algum momento da vida daquela pessoa, ela tá insegura. Por exemplo, nesse momento agora da entrevista, se eu tivesse medo de falar em público, talvez eu não teria um medo, mas um nível de insegurança. Como eu tenho um preparo emocional e técnico,
isso para mim é tranquilo. Mas tem pessoas que falam, Cris, eu perco oportunidades de entrevistas, de palestras. A minha carreira, ela paralisou porque eu nego convites. E hoje, com as mídias sociais, isso é impossível, porque as pessoas precisam aparecer, né? A gente precisa estar ali. Um dono de uma empresa, ele já não é mais o dono da empresa, ele precisa aparecer como aquela pessoa que é o protagonista da empresa, um exemplo disso. Então, são níveis que ocorrem, e aqueles níveis ocorrem e eles estão relacionados a um nível de alguma situação emocional que ocorreu no passado. Mas, Cris, você não é terapeuta, você é fonoaudióloga, mas eu estudei as emoções para entender que quando acontece algo, vai atingir o lado emocional, vai atingir o emocional, automaticamente a técnica. Porque às vezes, mesmo planejada, a pessoa chega, ela fala, doutora, eu não consigo nem falar o que eu planejei. Então, significa que ali é uma falta de trabalhar as emoções. Mas, Cris, eu também já fiz terapias, eu já trabalhei os meus bloqueios da infância, mas não tem a ver com os bloqueios normais, né, da vida, tem a ver com os bloqueios da comunicação. E aí tem várias situações, pode ser por julgamentos, né, excessivos, e aí a gente tem que investigar para saber quais são. Muitos deles, né? E aí todo mundo às vezes generaliza, achando que é apenas julgamento, mas não é apenas o julgamento. Existem vários, tá? Mas um deles é o julgamento. Mas tem a questão do perfeccionismo, tem a questão da pessoa ter uma sensação de que ela é menor do que as outras. Então ela cresceu num ambiente em que aquele ambiente proporcionou, vamos imaginar que ela está numa escola, e a escola tem pessoas melhores, né? Melhores no sentido não socialmente, mas ela se sente inferior. Então, ali, ela não quer falar, ela tem uma dificuldade. Então, naquele momento ali, não é um julgamento dela, ela acha que está sendo julgada. Então, eu chamo isso de julgamento do outro, mas existe um porquê disso, porque a responsabilidade é dela, mas a emoção dela a leva a se sentir menor. Então, existe também uma autocobrança. Acontece casos muito fortes, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, gente, mas não quer dizer que só esse caso, tá? Por exemplo, filhos de militares ou filhos de professor, porque são uma autocobrança exigente, uma exigência maior. Por exemplo, eu tenho que ser igual à minha mãe, igual ao meu pai. Ou o meu pai me exige ser o melhor. Então, a criança cresce com isso. Então, o falar em público, você se expõe. Você ficar em frente a uma TV, você ficar em frente às pessoas, você está, vou fazer uma expressão aqui que a gente usa aqui muito em Minas, dar a cara a tapa. Ou seja, você, querendo ou não, você está dando cara a tapa. Né? O que seria isso? Você está expondo. E se você expõe, o que acontece? Você pode ser julgado. E é isso que geralmente essa pessoa fala, se eu errar. E aí vem, lá na infância, as memórias que o pai falava, você não pode errar, você tem que ser certinho. Ou muitas escutas, né? Você é insuficiente, você não faz correto. E a criança cresce, vira um adulto que se sente sempre insuficiente, que não se sente capaz, que não se sente aquela pessoa suficiente para falar em público. E aí nós vamos descobrir, que eu chamo isso de reconhecer, tomar consciência, e essa tomada de consciência faz com que a gente vá para um segundo ponto, tá? Que é o ressignificar, que é o dar um novo significado. Olha, criança, né, que já é um adulto, você é um adulto e que agora aquela criança lá teve isso, você aprendeu com esse passado existiu, mas agora a gente precisa entender que existe um adulto que comunica, que precisa passar uma mensagem. Então a gente vai trabalhar um novo significado. Aquela crença que virou uma crença, tá, gente? Porque a pessoa acreditou a vida inteira que ela não era suficiente. Aqui, gente, eu poderia dar milhões de exemplos, tá? Não sou suficiente, não sou capaz, não sou seguro, eu não sei falar, eu gaguejo quando eu falo. Então, quer dizer, nós vamos dar outro significado no ressignificar. Para somente depois e para o reconstruir, que é a técnica. Agora, então, doutora,
Pois é, agora tudo isso que você falou é muito interessante mesmo, desperta um outro olhar, né, para essa habilidade, porque muitas pessoas imaginam, né, mas eu não sei falar em público, eu não sou comunicativo, eu não sei desenvolver essa habilidade, eu gaguejo, eu não sou para isso. Mas aí, como você bem disse, né, todo mundo pode desenvolver essa habilidade, né? Lidando, então, com esses traumas da infância para a gente realmente entender o que está bloqueando. Agora, doutora, por onde que a gente pode começar, então? Quais são as suas orientações, algumas dicas para que a gente possa, para que quem estiver nos acompanhando perca esse medo, então comece a desenvolver essa habilidade de falar em público? Primeiro, tomar consciência de que existe algo ali que precisa ser trabalhado. Qual que é a tomar consciência? Eu tenho uma dificuldade, porque muitas pessoas, elas entram numa autossabotagem de que é técnico, apenas técnico. Sim, tem a parte técnica, mas também existe um nível de segurança. Então, primeira coisa, tomar consciência. Quando a pessoa toma consciência, porque nossa mente, 95% das nossas ações são inconscientes. Então, se eu trazer para a consciência esse meu medo, essa minha dificuldade, eu já facilito. O segundo ponto, quando eu tomei consciência, eu buscar profissionais, buscar ajuda de profissionais que realmente vão ajudar a pessoa a trabalhar as dificuldades, a pontos a desenvolver, porque existem situações em que pode ser um gesto, uma linguagem corporal, né? Por exemplo, você pontuar as palavras, enfatizar, você mesmo faz todos os gestos, postura do telejornalismo muito bem feito, inclusive. Porém, existem vários fatores, recursos verbais, que é o conteúdo, que é o verbo, né? Escolher as palavras, o conteúdo vocal, que é a voz, e o conteúdo não verbal, que é totalizando aí a expressividade. Então, com isso, eu sugiro conscientizar e trabalhar a técnica. Quando a gente faz isso, e isso o fonoaudiólogo faz muito bem, porque ele é especialista, né, nessa região toda, principalmente na voz, isso faz com que a pessoa se sinta mais segura. E aí ela tira essa sabotagem. Olha, eu não sei falar em público. Não, ela vai ter todos os recursos, porque ela vai ser mais fluente, ela vai conseguir, por exemplo, ter o processo ali da velocidade de fala, porque muitas vezes, um exemplo, a pessoa fala tão rápido para acabar logo, isso está lá na emoção. Mas se ela trabalhar, por exemplo, a velocidade de fala, ela vai entender que ela pode falar devagar, articular, ter pausas, ter uma expressividade, um meneio de sobrancelha, meneio de cabeça, que a gente chama no nosso meio, e isso vai fazer com que a fala fique expressiva, ela vai se ver, vai gostar, vai se sentir mais segura. Então, isso ajuda também. Então, as duas coisas juntas vão ser dois processos bem legais, vai ser bem bacana. E aí tem o terceiro ponto, que são os recursos acessórios, que eu chamo de acessórios. O que seria? Falar de improviso, é você aprender técnicas, saber falar ao microfone. Por quê? Porque vão ter momentos que você pode ser convidado ali, do nada, a pegar o microfone. Você está numa homenagem, de repente alguém vem aqui à frente falar para nós. E aí você precisa saber como utilizar o microfone, como elaborar palestras. Então, são todos esses processos que você vai aprendendo e você pode buscar ajuda com relação a isso. E isso não é algo que você faz quando só foi convidado. Ficou-se no passado aquela história de que aprender oratória é apenas para os políticos. Não, gente, oratória é para todo mundo. Oratória e comunicação para todos. Com certeza, doutora. Olha, foi um prazer te ouvir, aprender mais contigo. Eu tenho certeza que agora quem está nos assistindo entendeu que oratória é para todo mundo, não é mais coisa de político, não é mais coisa só de jornalista. Não, todo mundo pode desenvolver essa habilidade e tem capacidade para isso. É só seguir todas as orientações e, claro, buscar a ajuda de um especialista, um fonoaudiólogo, que é muito bem capacitado para lidar com todos os desafios que a pessoa tem. Doutora, muito obrigada, foi um prazer e até uma próxima. Muito obrigada. Tchau, gente.
Tchau, tchau. Nós acabamos de falar com a fonoaudióloga e doutora em expressividade pela USP, Cristiane Romano. Eu fico por aqui, mas você pode rever o nosso programa no nosso canal do YouTube, Jornalismo Hit TV. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau.